Comunicado importante. O podcast Vila Valério Pode Mais é um canal independente e não mantém qualquer vínculo de cunho político partidário. É totalmente autônomo. Os conteúdos vinculados serão de interesse da comunidade valeriense e da sociedade como um todo. O objetivo do canal é promover debates interessantes que transmitam informações úteis e conteúdos reflexivos sobre temas atuais, trazendo um bate-papo interativo e dinâmico com os convidados. Olá pessoal, foi veiculado que eu estaria apresentando o segundo episódio do podcast Vila Valério Pode Mais sobre Previdência Rural. Mas imprevistos acontecem, eu testei positivo para Covid e não pude comparecer no estúdio para fazer a gravação. Então, nosso amigo, jornalista Marcos Burgarelli, estará recebendo os nossos convidados para um bate-papo. Não deixem de assistir, porque o tema é da maior relevância, né? E assistam até o final, porque fala da proteção social dos nossos homens e mulheres do campo. Assistam, tá? Um abraço grande. Tudo bem, estamos aqui para mais um podcast Vila Valério Pode Mais. Eu sou Marcos Burgarelli e hoje, excepcionalmente, estou aqui com vocês apresentando este podcast, porque a Cláudia, apresentadora oficial deste canal, ela testou positivo para a Covid. Então a gente vai dar essa força aqui, conversar com os nossos convidados num assunto que vai interessar muito a você de Vila Valério e região e as cidades aí que tem a população rural no seu entorno grande. E a gente vai falar sobre a previdência, especialmente a aposentadoria dos homens e mulheres do campo. Os nossos convidados de hoje, que já estão aqui, nós temos o Alisson, que representa aí o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Gabriel da Palha e Vila Valério, também a doutora Crislane e o doutor Patrício. E eu vou deixar que cada um se apresente para vocês individualmente. Vamos começar aqui pelo doutor Patrício, então. Ele que é formado em 2005 em Direito pela Facel, pós-graduado em Direito Público pela Univila. Seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Patrício Cipriano, eu sou advogado. Sou formado pela Faculdade de Direito de Linhares, hoje a Facel. Sou da primeira turma da Faculdade de Direito de Linhares, formei no ano de 2005. Sou pós-graduado pela Faculdade de Vila Velha, Univila, pós-graduado em Direito Público. Sou advogado, atuo predominantemente na cidade de Vila Valéria de Ubanal, predominantemente na área de Direito Previdenciário. Porém, nós somos uma equipe no escritório, trabalha eu, minha esposa Crislane e mais uma advogada. Trabalhamos também na área do direito penal, do direito civil e estamos aqui para tentar, né, de alguma maneira, cooperar com a sociedade, levando a informação que a gente acha conveniente e também o que chegar até a gente na tentativa de tirar dúvidas, né, da população em geral. Então, estamos aqui à disposição para ajudar a população de alguma maneira. E eu quero antes de apresentar o nosso segundo convidado, eu quero agradecer a Interviva, que é a parceira do canal, ela que mantém a conexão fortíssima, né, e muito satisfatória da internet aqui. Muito obrigado aí a Interviva. Nosso segundo convidado, já volto na doutora Crislane ali para se apresentar. Quero apresentar aqui o Alisson Kipper, ele que é representante do Sindicato Rural de São Gabriel da Palha e Vila Valério. Fique à vontade para se apresentar, o microfone é seu. Boa noite, né, a todos e todas que estão acompanhando o podcast. Eu sou o Alisson Kipper, sou morador do Córrego Paraisópolis, interior de Vila Valério. Sou casado com Sheila, tenho 3 filhos, Lucas, de 6 anos, Pedro, de 3 anos, e o Emanuel, com 17 semanas.
gestação. E estou fazendo parte hoje, né, da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a parte de organização de finanças. E é um prazer imenso estar aqui para tentar cooperar e trazer informação para a nossa classe trabalhadora, né, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que a gente possa esclarecer e deixar, né, o nosso povo bem confortável para estar procurando, né, nossas entidades aí, para a gente estar dando os devidos direitos, né, para essa classe que tão necessita aí. Muito bem. Como eu disse no início, o assunto do nosso podcast hoje é a proteção, né, a proteção social dos homens e mulheres do campo, né? E a gente tem aqui uma pós-graduanda em Previdência, que é a doutora Crislane Pereira Machado Cipriano. Boa noite, meu nome é Crislane Pereira Machado Cipriano, eu tenho a graduação de Pedagogia, de Administração, e depois, casada com o Patrício, em 2018, comecei a fazer faculdade de Direito, na Faculdade Pitágoras, em Linhares. Hoje eu me formei em 2022, hoje eu estou cursando, né, a pós em Previdência, onde eu fico cada dia mais apaixonada pela área. E eu trabalho com meu marido, que é o Patrício, no escritório de Vila Valério, no escritório de Rio Bananal. Muito feliz de estar aqui, prestando as informações necessárias, né? E levando mesmo as informações para as pessoas que precisam. Muito bem. Para nossa conversa aqui desenrolar e a gente ter um bate-papo que vai com certeza esclarecer e dar assim, suporte para as pessoas que têm dúvidas em relação à Previdência Social, especificamente na área rural. Nós vamos começar aqui com quem está lidando diretamente no dia a dia ali com os filiados ali no sindicato. O que o sindicato ajuda, assim, você pode falar do sindicato, inclusive, assim, objetivos do sindicato, da estrutura, como que o sindicato recebe ali o produtor, a produtora rural, e a gente vai falar também desse conceito de produtor rural, que às vezes, né, quem é o produtor rural mesmo, que tem esses direitos. Ele começa falando pra gente, então, dessa parceria aí, né, que o sindicato é um parceiro, na verdade, do produtor rural. E aí a gente aborda esses assuntos junto com os doutores que estão aqui para dar nosso suporte e dar a clareza que quem está vendo o podcast precisa. Sim, né, a classe, os associados do sindicato e também aqueles que não são associados, a gente classifica, né, essa classe nós como trabalhadores rurais, né, como agricultura familiar, né, a nossa classe que, inclusive, que pode acessar, né, essa aposentadoria rural, é a agricultura familiar, né? Aquele que trabalha ali no seu regime familiar, né? Respeitando a quantidade, né? Da sua quantidade de terra, dos modos fiscais, que, né, a gente vai estar passando mais em frente. E assim, me formei em 2008, estou trabalhando nesse regime familiar ali, e em 2002, e para cá, eu estou vindo fazendo parte do sindicato. Você se formou em técnico agropecuária. Uhum. E dali então para cá, né, eu tô trabalhando na agricultura familiar, na propriedade particular ali própria. E assim, falar do sindicato é uma coisa muito, muito complexa, né, é uma coisa muito grande, porque o sindicato de São Gabriel da Palha e Vila Valério, ele foi criado em 1965, né, então é uma história muito, muito longa ali, mas o conceito inicial, o objetivo inicial era visar, né, a questão de adquirir, né, o pequeno produtor adquirir propriedades, adquirir suas terras através do crédito fundiário, né, tá adquirindo as suas próprias propriedades para estar trabalhando, auxiliando os agricultores, né, na verdade antes era mais assim uma questão de estar ajudando a distribuição de remédios, né, de estar auxiliando o pequeno produtor em procurar os seus direitos, né, como contratos, enfim, e assim em geral. E quando se emancipou, né, Vila Valério, passa a ter a ideia de construir, né, o seu prédio próprio aqui em Vila Valério, porque antes era chamado de uma delegacia sindical, né, onde um ponto de apoio de São Gabriel, e aonde, né, tem uma história muito bonita que o prédio de São Gabriel hoje é um prédio próprio do sindicato, e Vila Valério também, através de doações do sócio e até mesmo de pessoas que não eram sócios, que doaram ali, né, na época era doação de café, ou então a rifa que fazia, né, os agricultores,
que construíram aquele prédio que a gente tem hoje. Então, assim, a partir daí, né, de 65, quando começou... Muito bem, eu acho interessante você falar aí da estruturação do sindicato, né, como que as pessoas aí do interior, o homem do campo, a mulher do campo, todos sempre se preocuparam em estruturar algo para eles terem como referência, né, algo que fosse buscar, né, igual muita gente quando procurava saúde. Você é filiado ao sindicato, você não é. A gente vê aí, né, no povo mais antigo tem aquele costume de ter ali o sindicato como uma referência. Eu acho isso muito importante. Tudo que você abordou, me chamou a atenção quando você fala ali, né, de todo que é filiado, que é o homem do campo, essa agricultura familiar. Mas, especificamente, para quem não manja nada de previdência e nem de aposentadoria rural, como eu. Estou aqui com os dois doutores aqui, que podem, né, a doutora Crislane e o doutor Patrício, que pode esclarecer para a gente isso. A previdência rural, ela é para o trabalhador rural? Ela é para o dono da propriedade? É para os dois? Olha, na realidade, existem basicamente 3 categorias de trabalhadores rurais. Existe a categoria da economia familiar, né, que é o trabalhador em regime de economia familiar. Existe o diarista, popularmente chamado como boia fria, e existe também o trabalhador rural contribuinte individual. Na realidade, o que trabalha em regime de economia familiar é aquele que, juntamente com sua família, o trabalhador, a esposa e os filhos, desenvolve o labor rural para o sustento da própria família. Basicamente, o conceito é este. O diarista, popularmente conhecido como boia fria, é aquele trabalhador rural que ele não tem um vínculo com determinada pessoa ou numa determinada propriedade. Ele é aquela pessoa que ele trabalha para quem precisa. Né? Um dia trabalha para um dia trabalha para outro. Ele é solto, né? Ele não tem um vínculo determinado, ele não é regime de economia familiar, e ele também não é o contribuinte individual. Ele trabalha para quem for, pode ser a cada dia trabalha para um determinado produtor rural, e ele recebe ou no final do dia, ou no final da semana, ou dependendo da combinação, até mesmo no final do mês, mas ele não tem compromisso com aquele determinado produtor. E o contribuinte individual é aquela pessoa que ele trabalha na roça, mas ele verte as contribuições para a Previdência. O boia fria não remunera a Previdência. Ele é um trabalhador solto. E o regime de economia familiar também ele não remunera a Previdência. Ele tem o vínculo porque a lei autoriza a ter. O contribuinte individual não. Ele paga, ele pode... O contribuinte individual é como se fosse... Esse traz um pouco mais de dificuldade, porque o contribuinte individual ele presume uma atividade remunerada. Então, assim, esse tem um pouco mais de dificuldade de se provar que ele é trabalhador rural. Porque o juiz, por exemplo, pode entender que ele é um pedreiro, pode entender que a mulher pode ser uma dona de casa, né, uma faxineira. Né? Então, ele tem que ir fazendo a produção de prova de que ele é trabalhador rural. Porque ele vai ter que fazer essa produção para se beneficiar, por exemplo, no critério da idade, né, que ele vai ter 5 anos a menos para poder se aposentar, que é o direito do trabalhador rural. Porque existem várias diferenças, né? E essa é uma delas. Essa é uma delas. 5 anos a menos. Né? Entre a aposentadoria comum e a aposentadoria rural. Muito bem, mas eu quero voltar aqui com o nosso representante do sindicato. Vou passar a bola para ele dar uma continuidade ali. Inclusive, tem a ver com o que o doutor estava falando agora, em relação à estrutura do sindicato. Sim, a questão, assim, né, como que funciona um pouco o sindicato, para estar complementando, tem a questão da formação dos sócios, né, dos filiados, que tem que se enquadrar na categoria de agricultor familiar. A gente, assim, faz um certo requisito de uma avaliação, né, de até 4 modos fiscais, né, que tem que ser 80 hectares de terras. E aí depois é formulado a diretoria, né, que a gente tem hoje, né, entre presidente, secretário de Finanças, organização social, políticas agrárias e meio ambiente, políticas sociais, secretaria de geração e gênero
e conselhos fiscais, né, que a gente tem da nossa diretoria. Essa diretoria é composta por 18 pessoas. Dessas 18 pessoas, são 3 diretores deliberados, né, hoje, atualmente, que 2 ficam em São Gabriel e aqui em Vila Valério. Eu aqui em Vila Valério mais presente aqui, só que a autonomia de trabalhar nos 2 municípios. E assim, a respeito do serviço, né, que a gente presta lá, né, bom a gente frisar um pouco. Você tá aí com a sua colinha já, né? A colinha tá aí, porque senão a gente se perde, né? Tem que falar tudo mesmo, né? A questão, né, dos Direito. contratos agrícolas que a gente faz, contrato de parceria agrícola, contrato de comodato, né, que geralmente é de pai para filho ali, de contrato mais familiar. Termos aditivos, né, rescisões simples, consulta com advogado, contrato de locações, declarações. Essas declarações são declarações escolares, declaração de renda, declaração de proprietário para parceiro, né, para o meieiro ali, enfim. E emissões, né, a gente também trabalha com essas emissões de CCIR, ITRs, documento de veículos, né, consulta e agendamento no INSS. Convênios médicos, né, a gente tem vários convênios médicos associados com descontos e diversos convênios, né, com comércios locais, que a gente tem muitas parcerias, né, com laboratório, com farmácias, postos de combustível, aonde o sócio pode ter um desconto ali, que no final do mês do consumo dele, né, com combustível, ele acaba, né, bancando sua mensalidade facilmente ali, só com o desconto que a gente tem com os nossos parceiros. E nem contribuição assistencial, né, que vem aí o nosso tema hoje, né, processo de aposentadoria, pensão por morte, né, salário maternidade, auxílio doença e acidente de trabalho, né, a gente também faz esses trabalhos. E além ainda, né, de todo o assistencialismo que o sindicato se envolve, que, né, na questão hoje eu faço parte do conselho municipal, né, faço parte do conselho, tem uma pessoa deliberada do sindicato para estar fazendo, tem essa cadeira lá. Eu faço parte também do Conselho da Educação do Campo, de São Gabriel da Palha e Vila Valério. Então, assim, a gente defende, né, toda a classe que envolve a agricultura familiar. A gente está ali para estar trabalhando com toda essa classe aí. Muito bem. Eu achei importante voltar na estruturação do sindicato, como ele estava falando antes. A gente acabou pegando um assunto, eu achei, assim, o doutor explicou bem, assim, alguns pontos, né, sobre a aposentadoria, mas saber, o filiado saber, o produtor rural saber o que o sindicato oferece, os benefícios. Às vezes ele é filiado, mas ele não teve nem tempo de ir lá saber tudo que o sindicato pode fazer por ele. Sim. Né? E nesse ponto aí, né, quando a gente falou aqui sobre quem é ali o que tem direito à aposentadoria rural, acho que o doutor explanou bem, até falou de um detalhe aí do tempo de aposentadoria, mas eu queria ainda passar a bola para a doutora na questão específica de quem é esse trabalhador rural. Né? Ele é o dono da propriedade? É o trabalhador? Qual desses trabalhadores que o senhor citou? Né? O diarista, né? O meeiro, o dono da propriedade? O dono da propriedade, ele também aposenta rural? Ele vai se aposentar rural? É só o trabalhador? É só o meeiro? Como que funciona isso especificamente? Assim? Na verdade, a aposentadoria rural, ela tem os requisitos, né? Tanto de idade quanto de contribuições, né? Hoje em dia, são os últimos 15 anos que estão sendo avaliados. A questão é quem tem direito, você tem que comprovar a sua atividade rural naqueles últimos 15 anos ali. E também a questão dos módulos fiscais. Você pode ser meieiro, você pode ser parceiro, você pode ser diarista rural, você pode ser redatário, você pode ser comodatário. Você pode ser o produtor rural, você pode ser o próprio proprietário da terra. Porém, a questão do proprietário mesmo tem a questão da renda, porque a aposentadoria rural, ela como o Alisson falou, do regime de economia familiar. São os módulos fiscais, que são até 4 módulos fiscais, e também que, no caso, dá 80 hectares de terra. Então, assim, tem que comprovar ali. Também não tem como, para estar disponível na aposentadoria rural, também não tem como ter 10 módulos fiscais. Então, assim, ele sai daquela cobertura, né, do segurado especial ali para
Resumindo, pode ser o proprietário ou qualquer um que tenha vínculo. Então quando você fala tem direito à aposentadoria rural, é o trabalhador rural, seja proprietário, seja trabalhador, que ele comprove aí nos últimos 15 anos, necessariamente os últimos 15 anos corridos, ou ele vai pegar 15 anos lá de quando ele era jovem, vai juntar e vai ter esses 15 anos? Como é que é contado isso? Os últimos 15 anos. Corrido, né? Tipo assim. Corridos. Tem várias interpretações. Na verdade... Então, quem seria trabalhador rural de 2009 até 2024, seria mais ou menos esse tempo direto. Na verdade, o que eles olham? Claro, e a idade, né? A idade, né? 55 mulher e 60 anos homem. Então, tem o privilégio de 5 anos a menos de uma aposentadoria urbana, né? Que vai para 60 e 65. Porém, tem que comprovar aí os anos. O que eles olham muito é se a pessoa não se afastou da atividade rural para desenvolver uma outra atividade urbana. Uma coisa que eles olham muito e é os últimos 15 anos. Porém, a Previdência não é uma soma muito certa, né? Tem vários critérios que, judicialmente, na verdade, tem como tá juntando provas materiais, tem como tá corroborando aí com a documentação já acostada nos autos. Entendi. A gente acabou falando, a senhora acabou explanando aí sobre os requisitos, né, da aposentadoria, também dos módulos fiscais, que são 4, né, no caso. Até 4 dos módulos. E a carência e a graça seria esse período aí. A carência seria o tempo de contribuição e a graça seria o início da aposentadoria. Na realidade, o que acontece? A Previdência é um vínculo, o cidadão ele tem que ter vínculo com a Previdência, né? Tanto rural quanto urbano, para você ter direito à aposentadoria. A carência e a graça são os dois opostos, os dois polos, um fica num lado, o outro fica no outro. A carência é o período anterior para você passar a estar assistido pela Previdência. Por exemplo, no caso de auxílio-doença, que é um outro benefício que o trabalhador rural tem direito. Para ele passar a ser assistido pela Previdência, passar a ter as garantias da Previdência, ele tem que ter 12 anos anteriores de trabalho. 12 meses anteriores de trabalho, carência. A graça é depois que ele larga o emprego de trabalhador rural, né, que ele sai da roça, é um período posterior que a Previdência assiste ele. Carência anterior, 12 meses de carência para ter direito a um benefício. Vai pagar durante 12 meses. O trabalhador rural, na realidade, ele não paga, só se ele for um contribuinte individual. Isso daí. Entendeu? Porque a lei dá esse benefício. A lei da Previdência para o trabalhador rural ela é fantástica, né? Tem que ser aproveitado mesmo porque, assim, é fantástico. Quem fez realmente para beneficiar o trabalhador. Então, a carência é um período anterior para você ter direito ao benefício. Tipo assim, eu vou pedir um auxílio-doença. Eu tenho que ter 12 meses de carência. Quem fala isso? A lei. Eu tenho que ter 12 meses de contrato, ou eu tenho que provar isso daí. Alguma coisa que comprova que eu já tenho 12 meses que eu tô na roça. E a graça eu larguei a roça, eu tenho mais 12 meses assistido pela Previdência. É um benefício, né? Assim, a Previdência fala, esse rapaz saiu da roça hoje, então eu vou dar 12 meses para ele poder se ajeitar em outro lugar, né? Ou voltar para a roça. Eu até, assim, um caso bem interessante aconteceu no escritório, né? Deve ter umas 2 semanas, de uma aposentadoria, né? Porque a graça é o período posterior quando você deixa a roça. Aquele período ali de 1 ano que você tem direito, você pode não estar trabalhando que você vai estar assistido. E se você tem, por exemplo, 120 meses de trabalho, 10 anos de trabalho na roça, você ganha mais 12 meses de carência. Entende? Então, assim, a cada 10 anos trabalhado na roça, você ganha 12 meses de carência. Eu tenho 10 anos de contrato. Eu saí da roça tem 15 meses, né?
12 meses eu já tenho automaticamente que a lei me dá. Como eu já tenho 10 anos de roça, eu tenho o benefício de mais 10 anos de carência. Mais 12 meses. Mais 12 meses de carência. Né? Então é um benefício que a lei dá. E dependendo se eu estou doente... O que acontece, me permite fazer a comparação, é o que acontece com um trabalhador, por exemplo, de um trabalho insalubre. Que a cada ano que ele trabalha, ele ganha uma quantidade de meses para se aposentar mais cedo. Isso. Mas na realidade, essa regra é uma regra da Previdência Urbana que a jurisprudência está autorizando a aplicar ao trabalhador rural. Tá certo. Entre tudo que o senhor falou, eu pensei, o senhor foi falando, né? E eu fui pensando ali nos benefícios. A gente falou lá no início, né, que 5 anos a menos já é especial para o trabalhador rural. Mas para ter essas carências, para tudo isso daí depende também do apoio do sindicato para levantar provas, vamos dizer assim, que a gente também vai falar disso daí, que provas são essas para ser levantadas, né? Que o sindicato ajuda muito, né, Wallace? Falar da aposentadoria rural é uma coisa satisfatória, né? Porque dá direito para os nossos trabalhadores, aquele que coloca comida na mesa de todo mundo, né? E saber um pouco da história, né? Em 1930, por ali, já teve aposentadoria urbana, né? A gente conseguir começar a compreender isso aí lá em 1960, por aí, né? O aposentado era um só em regime familiar, ou seja, se era o casal, só um tinha direito, e ainda com 50% só do valor do salário mínimo, o urbano tinha 100%, né? Já o rural era só 50% e um só, né, da família, do regime familiar. E a partir, né, dos anos 80 ali, né, tem a lei 8.213, 1991. Então ali já faz um estudo, né, da agricultura familiar, do trabalhador, dando esse direito da aposentadoria interina, né, para todos que, homem, mulher, entendeu? E a gente tem esse estudo aí, que é uma construção muito grande, e o sindicato sempre teve, né, com a federação, a FETAS ali, o sindicato todo sempre teve junto para estar auxiliando isso aí. E a partir, né, da reforma da Previdência em 2019, né, que tinha lá, né, para adequação do salário da aposentadoria, se adequar com a urbana, que trazia, né, o homem para 65 e a mulher para 62, né, essa adequação. Então aí, se a gente fosse ver, o homem ia perder 5 anos de aposentadoria, a mulher 7. Então, assim, foi uma conquista, né, muito importante que os agricultores teve. Isso a gente pode falar de peito aberto mesmo, de coração aberto, que foi uma conquista também do sindicato, da federação, que teve, né, junto nas decisões lá, tomar decisões, para estar regularizando isso aí, né, para estar segurando o trabalhador rural nessa lei aí da aposentadoria, né, segurando 55 anos a mulher e 60 o homem. Realmente são muitos benefícios, e a gente quer fazer um agradecimento especial, inclusive, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que pela valorosa colaboração, né, tá aqui representando ele, o Alisson representando aqui o sindicato. Muito obrigado aí, então, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Gabriel da Palha e Vila Valério. E aí, falando nos benefícios, né, da aposentadoria rural, e comparando até com a aposentadoria urbana, eu anotei aqui, depois eu ainda quero fazer uma pergunta sobre a averbação. Eu lembrei de uma situação aqui que vocês podem, né, de repente alguém tem uma situação em que soma aposentadoria rural com aposentadoria urbana, se isso funciona ainda, como é que é. Mas ainda falando dos benefícios, são todos iguais, talvez com diferença para melhor, né, na aposentadoria rural. Mas a aposentadoria por invalidez, o trabalhador rural tem direito, auxílio-doença e auxílio-maternidade, né, doutora? E ele é o mesmo prazo, é o mesmo tempo, porque em alguns setores hoje nós sabemos que o auxílio-maternidade é 6 meses, outros são 4 meses, é a empresa que decide. E no caso do rural, o auxílio-maternidade, a mãe tem um filho? Uhum. O salário-maternidade rural é um benefício para as mulheres. Elas têm que comprovar 10 meses de carência antes da data do nascimento, da data do parto. Então, ou seja, 1 mês antes dela engravidar do seu bebê. A mulher, né, ela vai ter direito de ficar com o seu bebê, cuidar do seu bebê durante 4 meses, que ela vai estar ali assistida, né, pela Previdência Social. Então, o salário-maternidade, 4 meses.
Trabalhador rural são 4 meses. Isso é uma luta, né, também que o sindicato e, né, eu acredito que toda a população tem que ter uma consciência de estar igualando isso também, né? Porque o trabalhador urbano são 6 meses, né? Sim. São 6 meses e o trabalhador rural, né, fica com esse impasse aí de 4 meses. Então a gente também tem essa preocupação com as mulheres do campo, né, para estar mais tempo ali Sim. com a sua criança, amamentando, e sabendo também da dificuldade, né, do trabalho da roça. De voltar a trabalhar com uma criança. Exato, né? Criança. Então, assim, isso também é uma preocupação nossa. E só complementando um pouco, né, da questão quando surge a dúvida de quem acessa o benefício, né, o proprietário. É uma questão que a gente tem muita dificuldade lá, quando o proprietário ele acaba meiando mais de 50% da sua propriedade. Né? Então a gente sabe que isso aí desclassifica o proprietário como o trabalhador rural ali, desclassifica ele na Previdência. Isso pode complicar, né, na hora da aposentadoria. Né? A gente tem vários casos, exemplo lá no sindicato, que, por exemplo, a pessoa tem 4 alqueires de terra, ele passa a meiar 3 alqueiros, então ele perde, né, esse benefício que acaba prejudicando ele. Então isso é uma observação, né, para o nosso trabalhador, nosso agricultor. Então um ponto que Não. vocês, né, poderiam até esclarecer melhor. O que é isso aí? Se ele tem 4, ele só pode dar meia em 2? A lei, na realidade, ela traz o seguinte, a 8.213, o que ela traz? Ela traz algumas situações onde o trabalhador rural ele não perde a sua característica de trabalhador rural. Primeiro, o trabalhador rural ele tem que ter sua fonte principal a roça. Se ele fornece a meia, né, se ele celebra um contrato de meia com uma área superior a 50%, ele tá colocando que a renda principal dele não é o trabalho dele no campo, e sim a meia de café. Né? Ele recebe uma renda onde ele não trabalha no campo para receber essa renda. Né? Então, assim, o trabalhador rural, se ele der a meia de mais de 50% da propriedade dele, ele descaracteriza ele como um trabalhador rural. Porque, de fato, né, a gente até conversa muito, eu e Crislane, sobre isso, a Previdência, a Previdência, assim, ela é muito benéfica para o trabalhador rural. E, assim, de uma certa maneira, eles tentam, às vezes, restringir, né, o acesso a determinado benefício. Por quê? O direito previdenciário do trabalhador rural, ele é para proteger aquele pequeno trabalhador, aquela pessoa que vive da roça. Por isso que tem tanto benefício. Né? É uma atividade que não verte contribuição para a Previdência e é assistido. Isso vai gerar um custo lá na frente. Eu imagino que com o advento do agro, né, modernizou o nome agricultura para agro, está muito tecnológico e tudo mais, e tem muito empresário do agro. Exatamente. E às vezes ele não pode ser tratado da mesma forma. Ele tem um CNPJ ali que cuida, né, que contrata, que faz tudo como uma empresa. Então, nesse sentido, né? Perfeito. Que é proteger o... Se torna... Isso aí. Ele se torna uma atividade empresarial. Né? Ele deixa de ser aquele pequeno trabalhador que é quem realmente a lei quer proteger. Eu vou voltar no ponto que eu tinha falado ali, porque eu me empolguei aqui quando eu tô falando e me perdi no que eu ia falar depois. Poderia ser importante. Você quer complementar? Não, talvez. Então É importante que tu passo a bola. O agricultor, que é arrecadado, né? Eu acho que é 2,1% de tudo que é vendido ao agricultor familiar, né? É porque, na realidade, a taxa que ele tem que pagar é muito pequena. Né? Vamos retomar a partir do que o senhor falou ali, né? Muito bem. Peraí, o que o senhor falou por último? Do empresarial. Ainda bem que não está ao vivo. Atividade empresarial. Isso. Deu para voltar? Não, beleza, peraí. Até porque hoje nós temos muito o agro como atividade empresarial. Então, para esse empresário não se qualificar como produtor rural, né, para não ter essa mistura, né? Até para a gente simplificar, né, a conversa, o que acontece? A questão dos módulos fiscais, né? Essa é uma batalha muito travada, né, Crislane, nos tribunais,
por nós advogados. Por quê? Às vezes o módulo fiscal, se você tem 4 módulos fiscais ou menos, você automaticamente, em tese, você já se enquadraria nesse pequeno proprietário que tem direito ao benefício. Porém, hoje, esse requisito ele é muito flexibilizado, né? Tem muitas decisões tribunais, inclusive tem um tema, né, que é o 1115 no STJ, né? Porque isso é muito discutido, aí eles pegam um caso e levam para o STJ para discutir, para dar o reflexo nas outras ações. Né? Esse é um caso parecido. Exatamente, tem esse como base. E aí, essa questão dos módulos fiscais, como que era para funcionar? Era para funcionar assim, ó. É um pequeno trabalhador, até 4 módulos fiscal, ele já é um trabalhador rural que se enquadra nos benefícios desta lei. Essa proteção do trabalhador rural que a gente está discutindo hoje, entende? Só que tem casos que a pessoa ultrapassa esse módulo fiscal, né? E tem o direito, porque ele é aquela pessoa que está ali puxando o cabo da enxada. Ele tem terra, mas ele está lá puxando o cabo da enxada, ele vive do trabalho dele rural, né? E tem outros trabalhadores que têm menos do que 4 módulos fiscal, né? Mas ele não ele contrata mão de obra, né? Ele desenvolve de fato uma atividade empresarial. Ele não está lá na roça puxando o cabo da enxada, né? Ele tá organizando uma atividade rural, mas ele é o organizador, né? Ele acaba se tornando um empresário, né? Ele acaba fugindo dessa característica do trabalhador rural em si, que a lei quer proteger, que é aquela pessoa que está lá todo dia. E é importante, inclusive, ele frisou que o sindicato já teve situações, então, que tinha, vamos dizer assim, sem querer, o produtor se tornou um empresário, dando uma parte maior da terra meia, né? E atrapalhou na hora de aposentar. Então, nesse sentido, o sindicato também pode orientar melhor e esclarecer isso melhor, né? Até para quem tá assistindo a gente agora. Sim, a gente tá lá, né, para atender e o objetivo do sindicato realmente é esse, é a gente orientar o trabalhador rural. A gente orientar essa classe, né, não só o associado, mas toda a classe trabalhadora rural, o proprietário, né, o meeiro, o parceiro ali, o diarista que tem dúvidas, né, como que ele está trabalhando lá. A gente está ali para orientar, né? A gente pode usar exemplos também que a Previdência ela é muito, ela tem vários, vamos colocar várias colunas, né, para pegar o trabalhador rural também, porque teve casos lá que a pessoa aposentou e passou pouco tempo depois adquiriu mais imóvel, mais terra e ultrapassou essa questão da quantidade dos 4 módulos fiscais, aonde o INSS hoje tudo online, né? Tudo vai no sistema interligado, foi lá e bloqueou a aposentadoria dele, né? Bloqueou a aposentadoria após de ter aposentado já. Então, assim, isso são várias dúvidas que a gente pode estar, né, ajudando o agricultor. E tem a questão também, né, talvez a pessoa pode ter menos do que 4 módulos fiscais, mas ultrapassa o seu índice do que pode estar a sua produção, né? Vamos usar o exemplo aí, o que a pessoa pode estar guiando hoje sem precisar declarar imposto de rendas, se eu não me engano foi para 170 e poucos mil, 180 por aí. Então, assim, talvez ultrapassa. E é onde pode gerar dúvida no INSS, né? Essa pessoa realmente é um pequeno produtor, é um trabalhador rural ali, ou já está com um sistema empresarial, alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante também, mesmo esse que ultrapassa, ir lá declarar o seu imposto de renda, né, no contador aí, fazer essa declaração para quando, né, atualizar a sua ficha, sua carta de aptidão, que é a CAF hoje, né? De estar atualizando para não ter problema na hora da sua aposentadoria. Tá certo. Você citou 2 coisas, que é, primeiro, não conseguir se aposentar, e a outra coisa é perder a aposentadoria. Vocês podem falar para a gente o que o trabalhador rural faz numa situação dessa? Olha, eu trabalhei a vida toda, mas aí eu não cumpri com um determinado requisito dessa forma, eu tenho todas as provas, mas eu não vou poder me aposentar. E aí como é que faz? Primeiro esse caso aí de não poder se aposentar. Bem simplificada, o que deve ter acontecido com o cliente deles é o seguinte: tem uns benefícios que foram deferidos, né, na via administrativa,
E tem tipo um pente fino do INSS que eles abrem, né, uma fiscalização que o nome se chama MOB, e aí eles vão reanalisar aquele benefício que foi concedido, aquela aposentadoria que foi concedida. Aí, nesse caso, acredito que eles fazem a busca de novo, e foi o caso do cliente de vocês que adquiriu mais terra e com certeza deve ter ultrapassado os módulos fiscais. Aconteceu com a gente, né, Patrício, uma situação que já tinha concedido também a aposentadoria, e aí quase um ano depois, eles vieram, cortaram a aposentadoria rural do senhor, dizendo que a principal atividade que ele exercia, que ele tinha carteira assinada rural, era como caseiro. O contador, quando fez, ele fazia toda a atividade do campo numa pequena propriedade. Aí eles assinaram a carteira dele. Só que aí o contador escreveu na carteira caseiro. Mas, na verdade, ele não exercia a atividade de caseiro. Ele exercia todas as atividades do campo naquela pequena propriedade. E aí... Qual seria a atividade específica ali? Até para quem não sabe, né, se está assinando a carteira, para beneficiar quem está com a carteira assinada, qual seria a especificação correta na carteira? Trabalhador rural, lavrador, safrista. São essas nomenclaturas aí que tem que ser usadas. Menos caseiro. Caseiro... Não porque, que segura no campo, trabalhador rural. Porque, na verdade, esse servidor do INSS que foi fazer essa análise, ele entendeu que caseiro seria uma atividade urbana. E, nesse caso, judicialmente, a gente conseguiu comprovar depois que a atividade dele era toda rural, não tinha nada de urbano ali. Realmente, ele era um trabalhador rural. Porém, na carteira... quando foi mandado o PDF, que tem que mandar o PDF do material, né, naquela época, que ele foi aposentado, era a assinatura na carteira de trabalho como trabalhador rural, e aí, porém, estava caseiro, e aí foi aí que cortou o benefício. Acontece muito, e tem que comprovar com outros tipos de prova. E aí a senhora falou especificamente de alguém que perde a aposentadoria, né, e consegue recuperar. O segundo exemplo é esse que não conseguiu por estar caseiro. Mas no caso, quando não consegue porque saiu fora do módulo, porque deu mais de 3 meias aí, mais de 50% da terra a meia, nesse caso aí ele vai ter que fazer uma comprovação também histórica para conseguir aposentar. Nesse caso de vocês aí, eu acredito que foi indeferido na via administrativa. Sim. Desse proprietário. Judicial. Isso. As provas que ele tinha adquirido depois da aposentadoria, parte dessa propriedade era de herança da família da esposa, então a gente conseguiu fazer esse contorno que ele foi beneficiado. Porque o INSS... Na realidade, a produção de prova ela pode ser feita em 2 momentos. Quando você trata de um processo previdenciário, você tem a via administrativa e a via judicial. A via administrativa, você vai colher as provas que você tem e vai entregar para o INSS. Ó, aqui, INSS, eu sou um trabalhador rural, minhas provas estão aqui, né? Se ele entender que a pessoa não qualifica a pessoa como uma trabalhadora rural, aí ele vai negar o benefício e aí o advogado pode entrar, né, de uma certa maneira sem advogado. Mas, assim, não estou vendendo meu peixe, mas a gente observa que a maioria das pessoas, como por exemplo o sindicato tem as pessoas que trabalham na via administrativa e tem o advogado que dá o suporte. Porque a gente vê muita dificuldade quando você vai para a via judicial, que é a segunda via, negou administrativo, você vai para o judicial. O processo que foi montado na via administrativa, ela vai atrapalhar tem falhas. A pessoa. Você entendeu? Então, assim, se você quer um trabalho de qualidade, se você quer um resultado de qualidade, né, se você quer um resultado de qualidade, procura um profissional de qualidade para ele poder montar um processo. Às vezes é muito comum. Entra o casal, né, junto, numa aposentadoria. Às vezes o homem vai primeiro, a mulher vai primeiro. Entrou junto, mas um garra, entendeu? Porque a maneira que montou o processo. Às vezes um procura um profissional e fala assim, aquele profissional está demorando, aí vai e procura outro.
de acordo com que você monta o processo, o seu processo vai caminhar mais rápido, né? Então, assim, tem que ser... Na via judicial é quando você não consegue administrativamente, então você vai até o juiz para comprovar. Você junta testemunhas, você leva para o juiz ouve o trabalhador rural, né? E as perguntas são muito simples, né? Quantos pés de café dá um saco? Né? Quanto saco de café para dar uma saca? Você trabalha todos os dias? Isso daí. Na experiência do trabalhador. Exatamente. Ele quer saber mesmo aquela pessoa que está ali com a mão na terra, né? Assim, só observação ali, né, da questão dos processos que as pessoas montam, né? Em particular, tem muita gente que lá hoje o acesso à internet, né, ficou fácil para todo mundo, né? Praticamente lá na propriedadezinha lá o cara tem um telefone, tem No aplicativo, vai lá, né? vai lá e tenta fazer esse processo sozinho, entendeu? Sem uma informação, sem buscar as documentações, né? O que precisa. Quer dizer, a gente está aí para auxiliar, né? Para estar dando esse suporte, para estar trazendo, né? Para não deixar vago nenhuma coluna lá sem preencher, porque senão pode prejudicar, né? Assim como Sim. o padre disse aí, que pode estar prejudicando, né, o trabalhador. E aí, se ele perder essa chance administrativa, ele vai ter que acessar depois, né, o jurídico. Seguinte, como o doutor falou, procurar alguém que já sabe o caminho, porque não é nem vender o peixe. Claro, Você procura. Realmente, você é igual se a gente ir lá mexer no café. Não vai, É verdade. não vai dar certo, não. Exatamente. Mas cada um no seu quadrado. Se você já começa orientado por alguém, seja no sindicato, que vai dar o suporte, tanto administrativo como jurídico, ou procurar de forma particular, como o doutor e a doutora que trabalham, já vai começar do jeito certo. Na realidade, a gente tem assim, né, eu e a Crislane, a gente tem esse foco muito grande na Previdência, tem outros colegas também que prestam um serviço assim, espetacular. Assim, o ponto-chave da Previdência a Previdência, ela muda demais. Hoje tem um entendimento, amanhã tem outro, aí depois tem outro. Tanto que eu estou te dando vários exemplos que a lei fala, por exemplo, automaticamente a pessoa que tem 4 módulos fiscal, ela já tem que se enquadrar como pequeno produtor, trabalhador rural. Então, automaticamente, ele já tinha que... né? Não precisaria nem ir lá no INSS. Exatamente. De casa ele já ficava sabendo. Exatamente. Só que como a Previdência ela muda muito, só quem trabalha efetivamente com a Previdência vai saber que é a relativização desses 4 módulos fiscais. Né? Então, assim, a Previdência ela é muito minuciosa. E a lei muitas vezes fala uma coisa e quando você vai na prática é uma outra coisa totalmente diferente. Isso que o senhor falou da Previdência muda muito. Será que é por isso que às vezes as pessoas têm impressão, né, que ela dificulta para um, às vezes dá certo para um, mas daquele inteirinho mudou alguma coisa e aí dificultou para outro, e parece que é pessoal a coisa. Não, né? Eu não estou conseguindo aposentar. Acontece muito. Muito. Caso sim, né, Cris, lá no escritório. Parar, eu sempre falo, cada pessoa é cada pessoa, cada documentação é uma documentação, e cada prova material que eu tenho, o Patrício tem outra que é dele, pessoal. Então, assim, às vezes chega muita gente no escritório assim, porque fulano aposentou com os mesmos documentos, às vezes irmãos, mas não, é totalmente diferente. As provas materiais de um irmão e de outro irmão é totalmente diferente. E puxando também o gancho do processo administrativo do INSS, um documento importantíssimo para a aposentadoria é a autodeclaração rural. O que é a autodeclaração rural? A autodeclaração rural é um documento, um formulário. Hoje ele é eletrônico, né? Depois da pandemia, a gente assim, tem um marco, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Então, assim, hoje... O digital avançou 10 anos, aí vamos dizer, né? Os órgãos, e a gente tem que ir se adequando, né? Então, hoje, as atividades governamentais, elas estão muito eletrônicas, né? Então, assim, a autodeclaração é o quê? É um formulário, é um documento, eu digo que é tudo ali na Previdência administrativa, onde o próprio segurado ele vai se autodeclarar como que ele trabalhou a vida toda, né? No tempo lá que ele tem que comprovar. Ele era proprietário, ele era arrendatário, ele era comodatário, o que ele era, o período que ele trabalhou, do ano de 2009 até 2012 eu trabalhei
eu tinha contrato de parceria agrícola, depois eu adquiri uma pequena propriedade, então ele foi o quê? Ele foi parceiro e depois ele foi proprietário. O tempo, né, que ele trabalhou entre uma propriedade e outra, os dados da propriedade, os números, né, de INCRA e tudo mais. Então, assim, é muito importante, porque é a primeira análise do INSS. O INSS vai pegar tudo que o segurado especial preencheu e daí que ele vai procurar as provas materiais que caibam em cada período ali que foi declarado. Então, assim, é muito importante, não é só um formulário que está ali no aplicativo para você preencher. Tem que ter muita atenção ao preencher a autodeclaração rural. Então, eu acho que ficou um ponto importante aqui, deixou claro, até para mim, que às vezes eu também tinha essa impressão, eu escutava um ou outro dizer, nossa, o INSS está dificultando para mim, mas como a doutora disse, cada caso é um caso, né? E cada documentação, uma documentação ainda tem que contar com essas mudanças que acontecem, né, no decorrer do tempo, ali na legislação, ou mesmo nas regras do próprio INSS, né? Mas o sindicato também pode auxiliar nisso e estar sempre a par das novidades aí, das atualizações, vamos dizer assim, que acontecem, né? Sim, e também, né, para tá ajudando que a aposentadoria rural, ela é individual, acaba sendo individual, né? Hoje a gente trabalha com um regime familiar, né, na agricultura, o homem, a esposa, enfim. Então, a gente frisa também para pedir às mulheres, né, principalmente, junta a sua própria documentação, né, as suas notas fiscais, né, de um adubo, uma carriola, uma peneira, que é onde vai comprovar, porque só o marido, beleza, vamos usar a nota, né, que comprova que é casado, que é o certidão de casamento. Mas, enfim, as mulheres também, né, juntar suas notas fiscais e seus próprios documentos, né. Então, a gente está orientando também para todo mundo estar fazendo esse trabalho, né. A gente está falando aqui de levantamento de provas e tudo mais. Tinha um ponto aqui sobre provas que são muito importantes. Eu acho que nesse ponto, algumas provas são até curiosas, né? Que eu vou deixar vocês falarem das principais aí. O que vocês têm que contar a história. O que vocês têm feito aí? Que provas que vocês têm juntado? Que às vezes a pessoa, não, mas isso é prova? E o que vocês têm para falar para a gente? Eu ouvi dizer que até a chamada da catequese serve como prova. Tudo tem que juntar papel, eu sempre falo. E a prova material, o que é? São documentos que a pessoa junta ao longo da vida e que vai corroborar com a documentação na hora de aposentar ou conseguir um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez, ou um salário-maternidade, tudo vale como a prova material. Para começar, no caso, falar, né, da prova material, eu sempre falo que a pessoa ela tem que se declarar como um trabalhador rural, trabalhadora rural, porque isso aí é a primeira coisa. Tem que ter muito orgulho de ser um trabalhador rural. Eu venho de um casal de agricultores, pequenos agricultores, e eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Como o Alisson falou, é quem coloca a comida na mesa de todo mundo mesmo, né? São as culturas do município, café, pimenta, mamão e tudo mais que gera, né, a economia de Vila Valério, né, é muito agrícola, né, mais do que empresarial mesmo. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque a pessoa, ela tem que se declarar como um lavrador ou trabalhador rural em tudo que ela for fazer. Isso daí vai facilitar quando a pessoa for aposentar lá no sindicato, ou quando for no nosso escritório, ou quando for no escritório de um colega. Porque ela vai fazer um título de eleitor, ela vai renovar alguma documentação, ela tem que colocar lá a profissão dela como um trabalhador rural. Porque um documento importantíssimo que a gente usa muito é a certidão de quitação eleitoral. Lá vai dizer o domicílio aonde ela morou, o ano que ela fez, né, que ela se declarou como trabalhador rural. Então, assim, é um documento que a gente usa muito. Outros documentos, um contrato de parceria, né, que o Alisson já comentou, um contrato de comodato, que é mais um contrato em âmbito familiar. A gente sempre fala que a gente também faz contrato no escritório, e aí a gente sempre fala, documento tem que reconhecer firma. Por quê? Antigamente, eu acredito que, igual eu falo que a previdência às vezes vai dificultando, mas por quê? Antes se aceitava muito o contrato verbal. Como que é o contrato verbal? Vai lá no sindicato hoje, faz um contrato
E aí, esse contrato ele existe verbal desde o ano de 2018. Antes, o INSS contava esse contrato verbal, contava como prova material desde o ano de 2018 até os dias atuais. É muito superficial, né? É muito superficial. Até outras provas, Sim. que até o comprovante de votação, às vezes pode ser usado de má fé. Não, coloca aí produtor rural. Aham. Porque o documento pode ser feito, pode ser forjado. Sim. Então, endurecer nesse sentido, Sim. em relação às provas, acho que é até É importante. porque é muito benéfico, né? Então tem que ter uma maneira de ser menos burlado. Então, assim, o contrato de parceria ou o outro tipo de contrato que você faça hoje, ele vai ter validade, você vai reconhecer a firma dele hoje. Daqui um ano que ele vai ter validade para concessão de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez. Então, assim, tudo tem que ter o reconhecimento de firma, que a gente fala que é a ratificação. Outro documento que você pode estar usando, uma escritura de terra, né, que você tem adquirido para quem já é produtor. Assinatura na CTPS, é o caso do rapaz que eu falei que estava lá como caseiro. Trabalhador rural. Bem especificada, né? Trabalhador rural, lavrador, Safrista. já o auxiliar de serviços gerais já abre uma brecha, uma lacuna para ser considerado como um trabalhador urbano, e na verdade não é o caso. É o contrato de safra, muito importante, que judicialmente falando ajuda a gente muito. O que é o contrato de safra? A pessoa ela é um diarista a vida toda, porém ela faz um contrato de safra na carteira de trabalho, onde os produtores eles vão assinar a carteira daquela determinada pessoa, daquele determinado trabalhador rural, por um período de safra. Qual é esse período? Às vezes, ele varia de 30 dias a 90 dias, mais ou menos, é o período de safra, né? Então, aquela documentação ali, ela serve para a gente. Quando você vai juntar, vai comprovar ali os últimos 15 anos ao ano de 2018, a pessoa não teve não tinha contrato de safra, não tinha contrato de MEI e tudo mais. Aquele contrato de safra, naquele um mês ali, ele ajuda a gente para dizer para o juiz que sim, a pessoa ela tava no campo naquele mês, ela estava ali trabalhando como safrista, e os outros dias, né, do ano, ela trabalhou como diarista rural, como boia fria ou outra coisa. Então, assim, ajuda muito. E eu tô vendo que a senhora tá com uma lista aí, então a senhora não vai se perder. Formada em pedagogia, né, dá uma aula tranquilo pra gente. Mas o Alisson tá inquieto aqui no assunto. Eu senti que ele queria complementar alguma coisa ali quando a senhora falou da prova de contrato, das provas ali de reconhecimento de firma. Fala para mim. Do reconhecimento de firma, e também quando você coloca lá até mesmo a ficha de matrícula, né? Que a gente pega lá, talvez a pessoa não tem prova de trabalho comprovando material, um contrato comprovando aí uns 2 anos lá atrás ainda. Mas tem lá na ficha de matrícula da escola do filho, que foi matriculado na escolinha rural lá da comunidade. Entendeu? Tá lá na ficha matrícula, profissão dos pais, trabalhador rural. Então, isso são pequenos detalhes que, né, pode estar ajudando, que pode não, com certeza ajuda, né? Uma ficha de agente de saúde, por exemplo, tá lá escrito, né? Mora em tal comunidade, zona rural, e é trabalhador rural. Guardar assim, tudo. Isso. Tudo que a gente for fazer, o homem, a mulher, declarar que é trabalhador rural, né? Que, enfim, tudo ali vai... Eu posso só pegar o nome... E como a doutora disse no início, mas é você que tem que falar. É empolgante, a previdência ela é empolgante. Mas eu tô aqui para aprender e perguntar quem está assistindo. Estou perguntando pelos outros. Só completar perdão. E eu quero aqui, antes de passar a palavra, eu que peço perdão, Não. A palavra é sua. Depois eu vou passar para a doutora para complementar sobre as provas. E vocês darem exemplos para a gente de quantos anos o senhor já está? Eu já estou na advocacia há 16 anos. Mas especificamente, eu sempre fiz evidência desde o primeiro ano de advocacia. Então tem muita história. Foi um tema assim, que sempre me encantou, e a cada dia que passa eu pulo ainda mais de cabeça, porque é fantástico. Você vê que a gente começou falando no nível de voz e agora a gente já está empolgado, porque a previdência ela é assim, né? É um assunto puxa o outro. Na realidade, o direito ele é único, né? Aqui a gente puxa um processo civil na formação de provas, puxa um direito constitucional, que é um direito social, né?
Só complementando a situação de prova, que a Crislane estava falando, talvez de repente ela ia até falar ainda. Algumas, o Adson já lembrou de outras. Quando você fala de prova material, você fala da prova escrita, produzida naquele tempo. Como que você comprova que a prova é escrita, produzida naquele tempo? Eu fui meeiro em 2009, eu fui meeiro em 2010, o reconhecimento de firma. Porque quando você vai ao INSS, na via administrativa, se você não comprovar com prova material, que é a prova escrita, reconheceu firma naquele tempo, se você não comprovar os 15 anos ali em cima da risca, você vai ter o direito negado. Porque você tem que comprovar os 15 anos, um emendando no outro. Porque a questão cartorial ali, ela vai... Fundamental para a prova material. Provar que aquilo ali é autêntico. Exatamente. Mas aí, todas as provas? Não. É isso que eu ia completar. Porque o que acontece? A prova material é aquela prova escrita. Vínculo, né? Isso, aquela prova escrita, que está escrito que você era trabalhador rural. E tem também a prova testemunhal, né? A prova testemunhal, ela reforça a prova material. Por quê? No direito previdenciário, quando você vai para o INSS, você tem que comprovar os 15 anos ininterruptos, ou se houver, a interrupção tem que ser pouca, né? Quando você vai para o judicial, esse tempo maior, que você não tem um documento escrito com reconhecimento de firma naquela época, você comprova de uma forma verbal, né, da prova testemunhal. Só que o direito previdenciário, ele não aceita exclusivamente a prova testemunhal. Você tem que ter um documento que comprova que você era trabalhador rural naquele tempo que você deseja produzir ou mais ou menos perto, né? Quando o senhor fala testemunhal, inclusive, eu já vi situações de testemunhas, de pessoas mesmo, ir lá pessoalmente para falar, não, que ele está falando a verdade, ele morou do meu lado, ou exatamente, terreno, ou foi meu meeiro. Mas ele tem que ter um documento daquela época que comprova, não precisa ser do período todo. O período todo você faz através da testemunha, que vai falar, não, eu conheci ele a vida toda, ele sempre foi trabalhador rural, mas você tem que ter esse documento, porque a lei, né, e a jurisprudência, assim, maciça, não adianta bater contra isso, porque a prova exclusivamente testemunhal não é prova suficiente para aposentadoria ou para comprovação de trabalho rural, né? Então, assim, você tem que ter... Aí entra a dificuldade do boia fria, que é aquela pessoa que não tem vínculo. Então aí, é como a Cris falou, tem que manter um cadastro atualizado no INSS, porque o boia fria é muito relativizado. Eu posso ter, por exemplo, só o documento do TRE que comprova que ele é trabalhador rural. A testemunha pode complementar, porque ele tem essa dificuldade na produção de prova. Ele não vai ter um contrato reconhecido firma, entendeu? E a própria lei, a jurisprudência maciça, ela relativiza nessa situação. Fala assim, o trabalhador rural tem que ter uma prova, pelo menos material daquela época, né? Dos últimos 15 anos, né? Inclusive, numa questão prática, né, Crislane, o juiz de Colatina tem uma normativa, não só de Colatina, mas o juiz da Previdência, assim, a maioria aplica essa regra. Cada prova material, eu comprovo 7 anos e meio de trabalho. Que são 90 contribuições. Que são 90 contribuições. Mas tem também aquele caso que com uma prova material eu comprovo que ele trabalhou a vida toda. Aí vai entrar a testemunha, né? Por exemplo, eu tenho uma prova material de 2009. Eu posso ir 7 anos para frente ou 7 anos para trás. E tenho uma prova material de 2017. Eu posso ir 7 anos para frente ou 7 anos para trás. Vamos colocar assim, nós estamos em 2024. 15 anos para trás. 2009. Eu tenho uma prova material de 2010. Eu pego essa prova, começo ela em 2009 e vou 7 anos e meio para frente. Por que 7 anos e meio? Porque tem uma situação de... Não, foi uma técnica só para comprovar mesmo. Eles delimitaram um período. Riscar aquele período ali. Exatamente. O período mínimo de aposentadoria urbana, não sei se a rural se enquadra dessa forma, são 180 meses. Só está falando 90, eles tornaram a metade. Para prova material. Contra 90 meses. Então, 2 provas materiais dá 180. Dá 180. Isso foi uma normativa do INSS. Ele falou que cada prova material vai comprovar 7 anos e meio dentro deste período aí. Foi até uma solução criada. Exatamente para poder, assim, diminuir a discussão. Mas, assim, judicialmente, assim,
Existem vários casos, principalmente na situação do boia fria, que com uma prova material só, dentro desses últimos 15 anos aqui, que é contemporâneo, né? A gente consegue a aposentadoria com a testemunha. Porque o boia fria ele realmente é relativizado, que ele tem muita dificuldade para a produção de prova. Eu acho que nesse ponto específico, e você que está assistindo, ó, junta todos os documentos, não deixa de guardar nada, né? E autenticar tudo que é contrato. Exatamente, fundamental. E agora o doutor aprofundou bastante aqui, você pode, depois você que está assistindo, você pode voltar um pouquinho, ver de novo, né? O Alisson também lembrou de outros documentos, né, da escola e tudo mais. Agora vamos voltar lá na listinha da doutora, que ela tem mais algumas situações ali de provas, para você juntar documentação que são importantes. Fala pra gente. A ficha da agente de saúde, o que é agente de saúde? São aquelas mulheres maravilhosas que passam nas casas, eu entendo que é uma... 10 café num dia. Né? Eu falo que é uma profissão que a gente tem que valorizar muito, porque elas estão ali vendo o dia a dia das pessoas, elas passam nas casas, fazem, né, as pessoas que não têm telefone e tudo mais, então assim, elas fazem aquele trabalho ali assistencial e na área da saúde também. E a ficha da agente de saúde, a gente usa muito esse documento, e que é onde ela coloca os componentes, né, que trabalham ali em regime de economia familiar e a profissão de cada um. Aquele documento ali que a agente de saúde faz, a gente junta, né, como prova material, e às vezes também, quando a gente precisa, em questão de prova testemunhal também, o testemunho da agente de saúde tem um peso muito grande. Por quê? Porque ela realmente ela passa nas casas e elas veem realmente quem está trabalhando e quem não está. Então, assim, é um documento importantíssimo, a ficha da agente de saúde. Que assim, de certa forma, é recente, porque a agente comunitária de saúde deve ter uns 20 anos, 22 anos que existe. Na realidade, como pra gente, principalmente quando vai pra via judicial, o INSS ele dá uma relativizada. Às vezes ele acha um período lá atrás, ele conta, aqui na frente ele conta. Agora o juiz ele não quer saber 15 anos o que a pessoa fez lá atrás. Não quer saber. Ele quer saber os últimos 15 anos. E a agente de saúde realmente é diferenciado. Quando você vai fazer uma audiência, né, que o juiz está lá, o procurador do INSS está lá, e você está na cadeira de cá, que a agente de saúde senta e fala a vida daquele cidadão, o juiz já olha para o procurador e fala: doutor, a agente de saúde já falou a vida da menina toda, não precisa de ouvir mais ninguém, entendeu? Então, assim, a agente de saúde, ela tem um papel fundamental no acompanhamento do trabalhador rural. Em tudo, né? Em tudo ela tem um papel fundamental. Outro documento muito importante é a certidão. Quando você vai registrar uma criança, colocar a sua profissão como trabalhador e trabalhadora. Por quê? Quando a gente precisa, a gente pede essa pessoa para ir lá no cartório para estar puxando a certidão de inteiro-teor. Essa certidão de inteiro-teor é o que você declarou lá atrás quando você foi registrar seu filho. Então lá vai ver se você se declarou como trabalhador rural ou se você colocou outra profissão. Eu achei até importante um ponto a gente frisar. Você que vai registrar o seu filho, às vezes a pessoa que vai lá... Ela dona de casa. A pessoa às vezes é tão simples, deixa por conta de quem está escrevendo ali na certidão. E quem está ali não conhece todo mundo, quem está ali está fazendo uma certidão atrás da outra e acabou colocando do lar, né? Uhum. Esquece de colocar uma coisa específica que vai beneficiar no futuro. Então quem está assistindo, você mora no interior, é meieiro, é trabalhador rural, vai registrar o filho, deixa tudo bem claro aí nos documentos para poder usar depois, né? Sim. A certidão de casamento é a mesma coisa da certidão de nascimento, a gente usa também. A ficha cidadão é uma ficha do SUS, que lá tem a profissão, o que a pessoa declarou. Os prontuários de pronto atendimento, isso daí é tipo a ficha do PA de prontos atendimentos mesmo. Recibo de compra e venda, a gente faz muito lá em escritório, que a gente já usou posteriormente para estar aposentando o segurado. O recibo já não seria um documento que necessariamente tem que ser reconhecido firma? Não, recibo, firma. Assim, não é apenas o recibo, mas o recibo com firma reconhecida. Com firma reconhecida. É uma prova material que pode ser usada, porque embaixo ele tem a data
Então, naquela data, a pessoa se declarou como um lavrador, como um trabalhador rural. E por ser reconhecido firme, o cartório está validando. Ele está falando que o que está ali é verdade. Às vezes, é uma pequena propriedade que não tem escritura, não tem como fazer por alguma peculiaridade. Tamanho, às Então, vezes. sim. Então, o recibo de compra e venda supre aquela necessidade momentânea ali da negociação. Teve um caso, só atrapalhando, que também é um caso prático também que eu me lembro que chamou atenção. A gente quer ouvir história mesmo. O cliente, ele não tinha escritura da terra, ele trabalhou na roça e os últimos 5, 7 anos que ele trabalhou, ele tinha um sítio de 1 hectare, né? Então, assim, é a Dependendo prova do município, material. da escritura, né? Exatamente. Esse caso foi um caso que aconteceu na Justiça Federal que a gente advogou em Linhares, né? Ele tinha o recibo, quantidade de compra e venda, de 1 hectare, reconhecido firma. Ele não tinha uma escritura, ele não tinha nada. Então esse recibo foi fundamental para ele poder, porque ele se declarou como trabalhador rural e ali naquele 1 hectare e meio era onde ele vivia e morava, colhia as coisinhas dele, sobrevivia, que é o trabalhador rural que a Previdência quer proteger, entende? E fazia diária para outras pessoas, para complementação de renda. Eu acho que deixar importante esse ponto de documentar tudo, Sim. né? E registrar firma naqueles que for necessário registrar firma. Exatamente. Outros documentos, está quase acabando. Outros documentos seria a declaração de imposto de renda, né? A declaração ali de ser proprietário ou de produtor rural. A ficha do supermercado. O que é a ficha do supermercado? É quem compra no crediário. Então ali tem... Paga na colheita. Isso. Então ali também tem a questão da profissão, também pode ser declarada, a gente pode usar posteriormente. O bloco de produtor é uma situação muito peculiar, porque o bloco de produtor é um documento assim, importantíssimo. É o bloco que você vai guiar a sua produção. Café, pimenta, né, o que você produzir ali na sua propriedade. Porém, é uma coisa assim, é bem usual, né, que a gente é importantíssimo, porque o bloco você tem que ter prova material em comprovação desses anos todos. Porém, a prova material ela tem que realmente ser condizente com o que você declarou na autodeclaração e tudo mais. É regime de economia familiar. Então, assim, depois da pandemia, como já foi dito aqui... Isso tem a ver também com o teto, o valor do que está guiando. Isso. Então, as entidades, tá tudo interligado. Detran, a senha Gov é uma senha para tudo. Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo. Então, assim, o bloco de produtor tem que ser guiado o que você realmente produz. Tem que ter a veracidade ali. Então, assim, às vezes a pessoa toca uma meia de café de 1 hectare, 3 hectares, né? Poucos pés de café. E, às vezes, o proprietário da terra usa aquele bloco, às vezes por falta de informação, para guiar a sua produção e achando, talvez, que está ajudando o meieiro para ele aposentar. Falta 3 anos para aposentar, então vamos né, usar o seu bloco. Então, assim, não tem como uma pessoa que toca uma meia de café de 2 hectares, vamos supor, guiar 2, 3 mil sacas de café. Então, assim, isso daí pode te atrapalhar, você pode não ter os 4 módulos fiscais, porque você toca 3 hectares de terra, você é proprietário, de repente, de 3 hectares de terra, mas a sua produção tem que ser condizente com o que você declarou na autodeclaração, que é muito importante, e você também tem que estar naquele âmbito ali de produção. É discrepante você ter, vamos supor, 5 mil pés de café e ter uma produção de 3 mil sacas. Isso daí que a Crislane falou, ela está até assim enfatizando, porque é uma situação muito comum mesmo. Infelizmente, tem muito pequeno produtor que às vezes ele empresta o bloco, né, deixa o patrão guiar, né, ou de uma certa maneira está guiando um produto no bloco dele que não é ele que produziu. E esse pequeno produtor, ele fatalmente, assim, eu digo com 100% de certeza, que ele vai ter a aposentadoria prejudicada, entende? Como ela por isso eu falei, é muito importante falar, porque na prática, como a gente está tentando trazer a prática, ele vai ser prejudicado. Isso daí é com 100% de certeza. Então, a gente está aqui para esclarecer para as pessoas. A gente está aqui com a experiência do que já foi vivido, para servindo de informação para quem tem a oportunidade de
de organizar as provas materiais, de guiar da forma certa, de procurar o sindicato a título de informação. O escritório, de repente, a gente também tá aberto, né, para informação. E outra coisa também, assim, que eu vejo, assim, que eu fico muito triste, é a questão da pessoa que ela não quer ter vínculos por algum benefício do governo momentâneo que ela recebe, um Bolsa Família, um auxílio, algo nesse sentido, porque ela não quer perder. Então, assim, ela pensa no momento, porém ela pode perder lá na frente. Ter um contrato de meia, ter uma carteira assinada como trabalhador rural, contribuir de alguma forma. E aí, às vezes, tudo que ela vai fazer, ela coloca como desempregado, coloca, de certa forma, para manter aquele benefício ali. Só que ela está pensando ali no momento, e lá na frente, para uma aposentadoria, ela poderia ter produzido várias provas materiais. Já falou de um benefício momentâneo. Como é o BPC, por exemplo, que já é do LOAS, que o INSS abraça ali, como é a questão do BPC para um trabalhador ou trabalhadora rural? Na verdade, são benefícios diferentes. A aposentadoria por idade rural é um benefício previdenciário. O BPC LOAS, ele é um benefício assistencial. Então, assim, para ter o benefício do BPC LOAS, ele não precisa ter contribuições, que são dois tipos do BPC LOAS. O BPC LOAS, ele pode ser por invalidez, que daí ele não precisa ter o requisito da idade. Então, assim, uma pessoa que ela não tem renda nenhuma, uma pessoa com pouca, né, condição financeira, ela está inválida por um exemplo, um câncer, alguma coisa que ela ficou inválida, ela vai receber o benefício do governo. O BPC LOAS, ele tem uma peculiaridade que ele não tem 13º, são 12, né, salários durante o ano. E um outro tipo de benefício do BPC LOAS é por idade, que são pessoas que completam 65 anos de idade. Então, assim, são benefícios. Esse daí é um benefício assistencial, ele não precisa ter carência, ele não precisa ter contribuições. Só que tem os requisitos, né? Ele é aplicado de forma Ele é igual. aplicado se a pessoa, por exemplo, não tem como trabalhar. Exatamente. Tem a questão per capita também. Não tem a subsistência. No máximo 2 moradores. Na realidade, o BPC LOAS, ele E, na verdade, é bem peculiar, né, a questão da renda per capita, porque antes eles falavam que era até 1/4 do salário mínimo, né, que era a renda per capita, isso. Só que isso daí acaba que a gente acaba relativizando e conseguindo esse benefício para outras pessoas da casa, comprovando gastos, remédios, consultas e tudo mais. E antes era um benefício por casa. Hoje a gente consegue mais que um na casa também. Na realidade, o BPC LOAS, ele não está atrelado à previdência rural, né, ao segurado rural. Ele é para uma maneira geral. E ele tá... Assistência. Exatamente. E tem algumas regras também que relativiza, que é muito relativizado. Inclusive essa questão de 1/4, né, do salário mínimo de renda per capita, né, que quer dizer por pessoa, né? Quando você divide um salário, a renda da família, exatamente, não pode... exatamente. E aí o que acontece? Teve a decisão assim que jogou abaixo praticamente essa situação, iniciou com o ministro Gilmar Mendes, na realidade. Ele deu uma decisão falando que tinha que analisar o caso concreto. A lei, propriamente, ela já traz algumas situações específicas, né? Por exemplo, eu posso ter 2 BPC LOAS numa casa, com 2 cidadãos, porque ele é um benefício assistencial. Quando você trata do benefício assistencial, e aí eu falo que a Previdência também, ela vai tendo um caráter assistencial, o benefício assistencial daquela casa, se alguém já recebe, ele tem que ser desconsiderado. Por exemplo, eu tenho um BPC LOAS na casa. Essa renda ela já é assistencial. Se você tem um benefício assistencial, ele tem que ser desconsiderado. Então, essa renda ela é assistencial, ela tem que ser desconsiderada. A renda quer dizer o quê? O que a família trabalha e produz e traz para dentro de casa. O assistencial ele já é assistencial, entende? A lei fala que um benefício assistencial, ele tem que ser desconsiderado. Então, eu posso ter uma casa com 2 benefícios, com 2 LOAS. Eu tenho um casal de idosos, por exemplo, um recebe LOAS. Quando eu for pegar e entrar com LOAS para o outro, que completou 65 anos de idade, esse benefício aí de um salário ele já vai ser desconsiderado.
porque a lei fala que tem que desconsiderar. Então, automaticamente, eu tenho uma casa com um salário mínimo que vai ser desconsiderado, eu tenho 2 idosos que não têm renda nenhuma. Então, o meu cliente vai, né, no caso o idoso, ele vai conseguir receber esse benefício, esses 2 benefícios assistenciais. Assim também no caso de aposentadoria. Um idoso é aposentado rural. Como eu te disse, essa aposentadoria ela vai tendo cada vez mais características de assistência, né, que quer proteger aquela pessoa que está ali puxando o cabo da enxada. Esse benefício ele vai ser desconsiderado, esse salário. Então eu já tenho novamente uma casa que mesmo que tenha esse salário, ele vai ser desconsiderado. Eu tenho uma casa com 2 pessoas sem renda. Entende? Então, assim, essa regra do quarto, na realidade, eu costumo, assim, ela é aplicada porque ela está na lei, mas ela é muito combatida. Vai de caso a caso. Caso a caso, entende? Você tem que demonstrar. Às vezes a pessoa tem renda, mas ela vive realmente numa condição que ela precisa daquela assistência. Então, é por isso que, caso a caso, você vai demonstrar para o juiz. Fala, olha, tem a renda, mas ela tem uma despesa. Às vezes a pessoa tem 2 rendas na casa, mora um monte de gente, né? Vamos supor, a família é formada, tem 2 rendas, acaba ultrapassando. Quando o juiz vai somar as despesas, porque é mais ou menos essa a regra que ele usa, ele pega o crédito e o débito da família, né? Ele pega lá, eu tenho de crédito 2 salários dentro da família, aí ele começa, quanto que gasta de gás, quanto que gasta de água, de energia, remédio, né? Porque muitas vezes, assim, infelizmente, a gente tá, né? Muitas pessoas que acabam, às vezes, adoecendo, ainda mais quando vai chegando a idade. A pessoa tem os 2 salários, mas quando você vai somar a dívida da casa, a família está devendo. Vive em 3, tem 2 salários. Se você usar essa regra básica, você não vai ter o benefício. Mas se você mostrar para o juiz que vive em 3, tem 2 salários, mas... Melhor, e outra coisa, você puxa as despesas da família. É uma família que gasta muito com remédio, né? Então, assim, quando você demonstra aí para o juiz, fala, tem 2 salários, vive em 3. Se você for naquela regrinha básica, você não vai ter direito ao benefício. Mas aí é a hora da gente demonstrar que o nosso cliente tem direito de juntar as provas, juntar nota de farmácia, juntar as despesas de farmácia, para mostrar o quê? Que no final, muitas vezes, mas assim, muitas vezes mesmo, são pessoas que no final do mês eles devem. Sabe como é que é? Por isso que o LOAS, assim, ele vem numa crescente, e o INSS, né, Crislane? A Cris que faz muito também essa parte no escritório, ele vem relativizando muito, né, Cris? Sim. Assim, às vezes, você entra com uma aposentadoria hoje e entra com o LOAS hoje, a aposentadoria demora e o LOAS sai rápido. Exatamente. Quase que imediatamente. Exatamente. Assim. Para você que está assistindo, perdoa interromper, só não perde o raciocínio. Para você que está assistindo, esse é o Vila Valério Pode Mais. Hoje a gente está falando sobre Previdência Social, especificamente na área rural. Eu estou aqui com o Alisson, que é do Sindicato Rural, com a doutora Crislane e com o doutor Patrício. E a gente entrou agora até num assunto aqui, falando do benefício da aposentadoria rural e também do LOAS, né? Só para quem está assistindo não confundir, se você chegou agora aí, pegou esse assunto assim, a gente está falando especificamente hoje de previdência no âmbito rural, mas o LOAS é lei ordinária, lei da assistência social. É a lei que rege a assistência social. Lei de organização. Lei orgânica da assistência social. Lei orgânica. Acho que tá... Tem, mas eu vou te falar, eu tive um professor, na realidade, ele não deu aula para mim, mas ele era desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, quando você perguntava esse tipo de coisa para ele não sabia. Ele ia lá, abria o código, as nomenclaturas. O significado da sigla. É porque, assim, na realidade, as nomenclaturas... acaba assim... vai passando por cima, você sabe... Vira o nome daquilo ali. Quando você começa a estudar, você quer saber. Mas quando você já está lá na frente na prática... É LOAS, entende? Aí se você... Provavelmente... Ele abrir o livro dele para olhar o significado, então... Eu suponho que seja lei orgânica da assistência social. Mas essa daí eu tive que abrir o mesmo caderno. Tá certo. Mas para você que está assistindo, a gente falando da Previdência, falou do LOAS, que é a lei da assistência social, é uma lei geral que tem, né, nas leis do Brasil, na Constituição, mas que ela serve também em alguns casos, tanto para o urbano
quanto para o rural, por isso que a gente acabou entrando no assunto a partir do tópico que a doutora estava falando ali. Isso aí. Sim. A gente vê também, né, como é pro urbano, mas no rural também tem pessoas que necessitam de acessar, até mesmo porque não busca atualizar a documentação, né? Acaba sendo obrigado a acessar o LOAS, porque fica lá trabalhando a vida toda na simplicidade, na propriedade, não faz o contrato, entendeu? O proprietário também não se apega a fazer o contrato. Não tem a documentação igual assim toda ali para... Então, assim, um caso, 20 anos, o cara trabalhando na propriedade, não tinha um contrato, não tinha documentação, nada. Então, perdeu o benefício de trabalhador rural. Ele não tinha provas para isso. Na simplicidade toda, entendeu? O proprietário depois já faleceu, continuou com os filhos, mas ali, nesse regime ali, como um caseiro, e não teve como comprovar. Eu acho que é importante, o que o Alisson está falando é importante. Eu não quero te interromper, retoma o seu raciocínio, me perdoe a interrupção, mas a pessoa também ela não vai falar assim, se eu não juntar documento, depois eu vou ter o LOAS. Não dá para ir também para esse extremo, né? Não, até mesmo por causa dos benefícios, né? Que são 5 anos a mais depois de aposentadoria, não tem direito de 13º, né? Não tem, sim. Tem o direito de 13º. E assim, é a pessoa buscar o órgão, né, o sindicato, e procurar informações. A agente de saúde, como a gente estava falando anterior, é um ponto fundamental para isso também, porque conhece a realidade, sabe ali se a pessoa realmente tem a documentação ou não. Então, né, trazer, expressar para o sindicato, até, né, para os escritórios, e trazer essas dificuldades das famílias que estão lá no interior, né? É uma coisa da renda, né, que a gente estava falando antes. Muito proprietário usava o meieiro ali para guiar o café, né, ou a pimenta que seja, que ultrapassava o valor, mas para se beneficiar e tirar um custeio no banco, entendeu? Tirar um financiamento pro proprietário. Então, assim, que acabava prejudicando o meieiro depois, né? Com pouca informação, ele ficava prejudicado. Então, assim, né, a gente está atento a essas coisas, né? Que o proprietário pode oferecer ou que pode determinar para o meieiro, né? Ele não é um meiro, ele é o dono daquela lavoura. Quando ele passa a ser o parceiro, um contrato de parceria, ele é o parceiro do produtor. Ele não é empregado, né, em si. Ele é o parceiro ali que está produzindo seu próprio trabalho. Ele não pode deixar guiar coisas a mais, Sim. né, e deixar para chegar num ponto que ele pode ser prejudicado depois, né? Sim. Tá certo, Alisson, você que está acompanhando o nosso podcast. Hoje, eu estou excepcionalmente apresentando aqui porque a Cláudia não pôde estar aqui com a gente hoje, eu falei lá no início do vídeo, e a gente está dando continuidade falando de previdência rural. Só queria colocar uma situação. É porque ele tinha colocado uma situação ali que às vezes a pessoa olha um benefício e esquece outro, alguma coisa que declara, prejudica outro benefício. Na realidade, a Previdência hoje, ela tem mais de 20 tipos de benefício previdenciário. Como diz, né, um professor que a gente tem, que é o Teodoro Agostinho, né, ele fala que quando você recebe um cliente no seu escritório, a gente tem que utilizar do benefício do bagaço da laranja, ele fala. Porque você tem que pegar o seu cliente, muitas vezes, igual ele falou, às vezes um benefício atrapalha o outro, mas assim, você tem que encaixar o seu cliente no melhor benefício. Rural, por exemplo, é uma aposentadoria, é uma pensão por morte, é um auxílio-doença, dentro desses mais de 20 benefícios previdenciários, o seu cliente ele vai ter direito a alguma coisa. Hoje a gente está falando especificamente da aposentadoria do trabalhador, né, rural. Mas assim, você tem que espremer o bagaço da laranja mesmo, porque às vezes ele chega querendo um benefício e outro benefício é mais... Você entende como é que é? Então, assim, quando ele falou, às vezes você puxa um, atrapalha o outro. Não, eu acho que a gente não deve, assim, não tô falando não por parte dele, não, assim... Pensar que vai atrapalhar. Exatamente. Você acolhe seu cliente e a gente tem que ouvir, espremer o bagaço da laranja, tentar tirar o máximo dele para a gente ver qual vai ser o melhor benefício previdenciário para ele. Como a Cris já explicou, tem salário de maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E aqui eu queria só puxar um ganchinho da questão da carência ou graça, né? A carência é o período anterior que o contribuinte, no caso, o trabalhador rural, tem que exercer a atividade para ter direito ao benefício. Como a Cris diz, regra geral, 12 meses de trabalho anterior para ter direito ao benefício. Mas, por exemplo, no caso do salário maternidade, 10 meses. A pessoa tem que estar grávida
Um mês antes, Da concepção. tem que ter o trabalho um mês antes de engravidar. Ela tem que cumprir 10 meses na data do parto, né? E a graça é o período posterior, né, ao término do vínculo, né? Eu parei de trabalhar hoje, meu contrato de trabalhador rural acabou hoje, eu tenho 12 meses aí pela frente que a Previdência vai me dar de assistência, por exemplo, se eu não tiver um documento. Eu queria só trazer essa deixa aí, né? Esses 12 meses, exatamente, mais claro. Como o senhor falou há uns minutos atrás, o assunto realmente é empolgante. E eu vejo que todo mundo aqui é apaixonado pelo que faz, né? E é empolgante mesmo. Quem tiver curioso sobre o que tem na caneca é só água, tá, gente? E eu levantei um ponto sobre a verbação, né? E aí, eu acho que a gente abordou vários aspectos, assim, vários exemplos sobre regras, sobre o que você tem que juntar. Tá? Eu acho que tem muita coisa aí que já são curiosidades já que as pessoas têm. Mas não tem nada melhor do que contar as histórias dos seus clientes, as histórias dos afiliados do sindicato, para as pessoas, realmente, é parecido com o meu exemplo, se identificar com aquilo ali para desenrolar. Eu, por acaso, tenho uma situação, meu pai, que hoje é falecido, ele trabalhou muitos anos no comércio, ele trabalhou 26 anos no comércio, e ele tinha completado 25, 26, não lembro bem, naquele período em que no governo ali entre 1998 e 2000, mudou de 25 para 35 a aposentadoria. Então ele se encaixou naquele grupo que ia trabalhar mais 10 anos. Porém, ele era trabalhador rural até os anos 70, anos 60, então ele tinha 11 anos de sindicato. Então nesse tempo ele juntou o período dele com o período de sindicato, ele acabou tendo 36 anos, ainda sobrou um ano e ele conseguiu se aposentar dessa forma. É dessa forma que funciona ainda, junto ao rural com o urbano? Olha, uma situação... essa regra da aposentadoria mista, na realidade são duas situações aí. Ele não aposentou no rural, né? Da verbação e tem a questão da aposentadoria mista. Vamos à questão da verbação. O ponto-chave da verbação é a Lei 8.213. Essa lei ela é de 91. O que ela fala? O cidadão que trabalhou na roça antes dessa lei, ele pode averbar sem contribuir. Que é o caso dele. Exatamente. O cidadão que averba depois dessa lei, ele tem que contribuir. Por exemplo, o cidadão ele é um trabalhador urbano hoje. Ele quer averbar um período lá de trás. Se ele conseguir comprovar o período que ele trabalhou antes, né, da Lei 8.213 de 91, né, que é o divisor de água, 8.212, 8.213 é divisor de água, né? Então, assim, antes dessa lei, eu comprovo a minha atividade rural e eu não preciso contribuir. Depois dessa lei, eu comprovo a minha atividade rural, mas eu tenho que contribuir, porque a lei fala que tem que contribuir. Esse é o caso da averbação. A aposentadoria mista já é diferente. Eu somo o urbano e o rural. Eu tenho 10 anos de urbano, eu vou aposentar hoje, por exemplo. Eu tenho 10 anos de urbano. Aí eu vou averbar um período rural. Aí o que eu faço? Eu vou averbar os últimos 5 anos para completar os 15 e dar a carência, né, dos 180 meses. Eu posso fazer o seguinte, a lei fala que eu posso averbar a mista assim, urbano mais rural. Eu era urbano, somei com rural, aposentei, né? Porém, essa lei ela pode ser relativizada, que eles falam que a mão é o quê? Eu vou na mão, primeiro urbano, depois rural. Mas também é contramão. Eu posso ser rural e me transformar em urbano. Você entende como é que é a situação? Então, assim, a aposentadoria mista é essa. Você soma as duas categorias e chega no denominador comum para preencher os requisitos para você aposentar. Essa é a aposentadoria mista. É uma coisa, a averbação é outra, né? Então, assim, a lei ela fala primeiro eu somo urbano mais rural. Mas a jurisprudência fala, não, você pode somar ao contrário também, para chegar no denominador comum, preencher o requisito e aposentar. Muito bem. Essa historinha que eu contei aí, da situação que aconteceu com meu pai, é uma.
Você já tem uma história aí para contar? Não, e sabendo, né, que a pessoa tem que ter comprovação do dia da data do aniversário, né? Fez o aniversário, completou a idade, é ali que tem que comprovar. Ele não pode estar sem comprovar. Falta um ano, fazendo com 60 anos, né, o homem. Mas com 59, ele dali para frente ele não tem comprovação mais. Então, Sim. tem que ter a comprovação de trabalho nessa data do aniversário dele, né? Doutora, você lembrou de um caso aí para citar de exemplo pra gente? Casos tem vários. Tem vários, mas tem aquele ou aqueles, né, que não, esse caso aqui foi difícil, esse daqui é um exemplo bom, que pegou várias coisas desses assuntos que a gente falou aqui agora, só pode lembrar de um, só pode lembrar de outro. Sim. Eu tive um caso aqui em Vila Valério, logo quando eu vim pra cá. Eu tô em Vila Valério tem quanto tempo, Cris? 10 anos, né? 12 anos. Mulher é sempre Não, mulher datas, sempre números, é. né? Então, assim, foi um dos primeiros casos que eu peguei aqui em Vila Valério. Inclusive, o que eu tô te explicando aqui, eu aprendi nesse caso. Porque esse rapaz, ele era um trabalhador rural, ele era um trabalhador urbano e ele tinha que somar esse período rural, né? Então, assim, antes de 91, eu me lembro que a gente somou 4 anos dele antes de 91, sem inverter as contribuições, e ele atingiu, né, a quantidade para poder... Ele estava ali na linha de chegada já, né? E aí, novamente, o quê? O trabalhador rural com esse benefício, né? A lei é muito benéfica para o trabalhador rural, assim, graças a Deus, né? O trabalhador rural, ele tem que aprender a explorar esse direito que ele tem. Infelizmente, é uma cultura, infelizmente, assim, as pessoas não buscam, sabe, alcançar os direitos dele. E muitas vezes pega informação com qualquer pessoa, às vezes despreparada, e sai no prejuízo. Entende? Como, por exemplo, um caso também do escritório também. Vou falar a prática porque nós temos um caso no escritório. O rapaz, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas essa informação foi de dentro do INSS, né? Ele teve uma informação assim, ele era um trabalhador rural, ele veio da Bahia, carteira assinada, 17 anos de contribuição na carteira. Ele faltava 4 anos para se aposentar, faltava a idade, requisito da idade. Ele obteve a informação de que são 2 requisitos. As contribuições, número de contribuições e idade. Ele já tinha o número de contribuições, que a Previdência exigia, que era 18 anos. Idade. Ele era um empregado, ele era carteira assinada, trabalhador rural empregado. Só faltava a idade. O que aconteceu? Esse senhor, ele procurou a informação e falaram assim, olha, você já tem tempo mínimo de contribuição, que é os 15 anos. Você só falta a idade. Para de contribuir, porque você vai jogar dinheiro fora. Você já tem o mínimo que precisa, então você vai pagar mais do que você precisa. Só que tem um detalhe fundamental. Ele deixou de contribuir um tanto que ele perdeu a graça. A graça é depois do vínculo, né? Ele perdeu a graça. Meses. E esse cidadão, ele era casado e ele faleceu faltando 1 ou 2 dias para a idade, que é esse time combatindo agora, que eu estou tentando comprovar o quê? Ele faleceu, a esposa dele ficou sem a pensão por morte, porque ele tinha saído daquele período que o INSS dá, que é a graça, a carência e a graça por uma má orientação. Você entendeu como é que é? Então, assim, ele perdeu, né, a pensão por morte, porque falaram assim, você não precisa mais de contribuir, ele saiu da graça, deixou de ser segurado, aí o que a gente está... Esse caso foi um caso assim, que me comoveu um pouco, a gente está tentando comprovar agora na justiça o quê? Que quando ele veio da Bahia para cá, esse período que ele ficou sem carteira, ele continuou trabalhando como diarista. Você entende? Eu posso fazer essa soma também, um pouco economia familiar, um pouco banha fria, um pouco... Entende? Não tem problema. O importante é o quê? É mostrar que ele é um trabalhador rural. E aí agora a gente está com o processo na mão do juiz, aguardando a decisão para ver se ele reconhece. E quando ele veio da Bahia para cá, aí faltava 1 ou 2 dias para ele completar a idade e se aposentar. Ele faleceu. Então ele não se aposentou e, como ele estava fora da graça, perdeu a pensão por morte. A gente está tentando a esposa, não é? Então, assim, a gente está tentando comprovar esse período aí como diarista rural para ela ter direito à aposentadoria. Eu acho que o caso que o acabou de contar é importante para as pessoas ficarem atentas, né, a se orientar da forma correta e não deixar de guardar também os documentos. A senhora tinha lembrado de um caso, a senhora queria
falar? Não, é bem parecido com esse dele. Tá ótimo. Tá certo, eu vou passar aqui para as nossas considerações finais. Vou começar aqui com o Alisson, eu comecei com ele e vou finalizar com ele. Deixa a gente citar os outros 3 benefícios Ficou importantes. pontos que são importantes. Ficou muito importante que eu acho que vale a gente fazer uma ressalva. Sendo o auxílio-doença, o que é o auxílio-doença para o trabalhador rural? É um benefício que é dado pela Previdência Social ao segurado para ele ficar cuidando da sua doença, sua moléstia, pelo período temporário. É uma incapacidade temporária. Qual seria um exemplo aí de um auxílio-doença, né, que o segurado teria direito? Uma fratura, uma cirurgia de apendicite. Então, o laudo dele, que o médico dele deu para ele, é temporário. Então, ele vai voltar para as atividades. Então, ele vai receber só auxílio-doença. Um outro tipo também já seria a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez não teria o requisito de idade, tem que ter a carência, né, de 12 meses, assim como o auxílio-doença, a carência de 12 meses ali de contribuições, tem que estar, né, respaldado ali pelo INSS com alguma sendo comprovado, né, de alguma forma. E a aposentadoria por invalidez já é uma incapacidade permanente. O que é uma incapacidade permanente? O segurado, ele vai ter ali um respaldo da Previdência para ficar ali permanentemente recebendo, porque ele tem uma moléstia que incapacita ele de estar voltando para a lida do campo. Quais seria um exemplo aí de uma aposentadoria por invalidez? A pessoa o trabalhador rural, ele pega muito excesso de peso, né? Sacas de café, né? Então, ele desenvolveu um problema na coluna, então ele não pode pegar peso mais, então a incapacidade dele é por tempo permanente. Então, ele vai receber aí a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser revista pelo INSS. Muitas vezes o INSS, eu acredito que para dar uma enxugada na despesa, eles tentam realocar esse segurado em uma outra atividade. Muitas vezes, eles não têm muito êxito, porque o segurado, o trabalhador do campo, ele viveu a vida toda ali no campo. A única atividade que ele desenvolveu foi a atividade rurícola. Então, ele não consegue se realocar no mercado de trabalho, muitas vezes uma baixa escolaridade, uma idade avançada. Então, nesse caso aí, ele fica aposentado mesmo pela aposentadoria por invalidez permanente mesmo. Um outro benefício também que está acessível para o segurado especial é a pensão por morte. O que é a pensão por morte? Tem que comprovar também, tem o requisito aí da carência, e é um benefício, no caso, para a esposa, né, do segurado falecido, que ela vai ter direito aí desse benefício aí da Previdência para ajudar na despesa ali do regime de economia familiar. Antes, a aposentadoria ela era vitalícia. Então, assim, eu até comento com o Patrícia, assim, alguns casos assim, que eu lembro, mesmo antes de ser advogada, a gente tem um caso, né, de um vizinho meu lá da roça, que ele era casado há uma semana. A menina nova, de 20 anos, né, recém-casado ali, ele faleceu, ela ficou recebendo a aposentadoria vitalícia. De certa forma, ela, entre aspas, ela teria a oportunidade de construir uma nova família e tudo mais. Então, hoje, a Previdência, ela tem os requisitos, é uma tabela que a gente acompanha, que ela não é 100% vitalícia. Para ela ser vitalícia, ela tem que ter o requisito de convivência, quantos anos aí que você comprova a convivência de casamento, união estável, vem as provas materiais de novo, então por isso que vale ressaltar que a prova material é tudo na Previdência para qualquer benefício aí que você for pleitear, né, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Então, a questão da pensão por morte ali também é um benefício do segurado, e é muito orgulho mesmo que tem que ter aí dos requisitos mesmo que a Previdência ela favorece o trabalhador rural. A Previdência, na realidade, é aquela situação da empolgação. Você não para de falar.
Aí você queria fazer uma consideração final e ela já pegou, a advogada previdenciária já pegou e já falou mais. Deixa eu falar desses 3. E a gente tá aprendendo cada vez mais aqui. Mas já que a gente não foi para as considerações finais, então eu vou puxar mais um assunto aqui que eu acho que de tudo que a gente falou de muitas coisas a se fazer, muitos processos a se cumprir. E esse tipo de processo, o processo de aposentadoria rural, ele tem uma média de tempo que demora ou não demora? Tem uma fila? Olha, na realidade, nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A competência para os benefícios previdenciários, tratar de ação previdenciária é da Justiça Federal. Aonde não tem a Justiça Federal, traz para a Justiça Estadual. Por exemplo, aqui em Vila Valéria a gente não tem a Justiça Federal aqui, a gente tem a Justiça Federal de Colatina. A abrangência que a gente pega é Colatina. Como aqui não tem Justiça Federal, aqui em Vila Valéria, eu posso ir na Justiça Estadual, que é São Gabriel da Palha, que é a comarca. Né? Então eu posso propor essa ação tanto em São Gabriel da Palha quanto em Colatina. Mas isso no caso de uma ação judicial, mas a gente falando no administrativo, eu tô com toda a minha documentação, meus contratos carimbados lá com firma reconhecida, eu juntei tudo no administrativo, eu entrego, geralmente leva quanto tempo para... Olha, na realidade, é uma caixinha de surpresa. Não tem, assim, né? Nós, assim, a gente teve uma aposentadoria agora bem recente, com 2 dias, né? Tava tudo certo. A Crislane acabou de ganhar a galinha hoje. A Crislane ganhou a galinha caipira hoje. Ela falou assim, deve ter uns dias que ela falou assim, a senhora esqueceu da nossa galinha caipira e hoje ela trouxe a galinha caipira, com 2 dias. Ela deu um presente pela alegria, né? Inclusive, ela chegou na sexta-feira no escritório, a aposentadoria dela saiu no domingo. No domingo. Entende? Então, assim, é porque o INSS hoje, na realidade, não é mais servidor que analisa. Tudo é robô. Por isso que a autodeclaração que a Crislane falou é muito importante. A mulher é mais detalhista do que um homem. Então, é ela que faz essa parte do escritório. Porque o robô ele vai bater o olho, né, que é eletrônica agora, a autodeclaração. Vai bater o olho na autodeclaração e o robô vai definir se tem ou não direito. Entende? Então, assim, o servidor, na realidade, ele analisa se você solicitar por petição ou se tiver uma circunstância especial. Varia muito, sabe? Tem os benefícios que garram, tem os que saem mais rápido, às vezes entra com 2 benefícios no mesmo dia, um sai rápido e um demora. E outra questão também que é um diferencial é a questão da justiça. Isso, aí agora a justiça está lá, júri, exatamente. Porque o apresentou, já sai dali aposentado? Tem casos que sim, tem casos que não. A gente tem, eu sempre falo que nós somos privilegiados. A Justiça Federal de Colatina, de Linhares também, São Mateus, a própria turma recursal em Vitória. Assim, a Justiça Federal não menosprezando a Justiça Estadual, muito pelo contrário, muito orgulho de juízes, promotores, advogados que trabalham com a gente, mas é porque lá, na Justiça Federal, eles só fazem isso. Então, às vezes, você termina um processo previdenciário... Muitos casos parecidos, muitas situações... É basicamente isso, sabe? É basicamente isso. Então, aí, o que acontece? Você tem processo que termina com 3, com 6 meses. Tem processo que termina com 3, com 4 anos. Normal. Mas a maioria esmagadora é assim, até 1 ano, se você não tiver a situação resolvida, você já sabe mais ou menos para onde você vai. Entende? Na Justiça Federal, como é mais maçante, é mais matéria. O juiz que trata de direito previdenciário, ele trata do direito penal, do direito civil. Então é impossível ele terminar um processo com 1 ano. 1 ano, talvez ele chame o INSS na Justiça. Sim. Entende? Então, assim, a Justiça Federal, né, de Colatina, né, Linhares, aqui onde a gente trabalha, no Espírito Santo em geral, turma recursal em Vitória, assim, é bem rápido. Pelo menos com 1 ano, eu acho que você já tem, assim, uma noção, assim, quase que 90% de saber para onde seu processo vai se ele já não tiver terminado. A gente tem na verdade, assim, um jeito de trabalhar, que na verdade a questão de tempo que você disse, às vezes o juiz abre um despacho, uma exigência para você estar incluída outra documentação, que você tem geralmente 30 dias ou até 60 dias para colocar a documentação. A gente quer fazer logo. A gente quer mais fazer... ela, né? Eu mesma, se eu tenho a documentação ali, se eu não tenho, eu já vou providenciar, eu já vou pedir a família para estar incluindo, porque o meu intuito é a pessoa sair já aposentada. A gente entende que se a pessoa está ali, se ela te procurou, ela confiou no seu trabalho e ela precisa do salário,
Às vezes eu vejo as pessoas falando, algumas pessoas de fora que não entendem de previdência, falam, gente, mas aposentar com salário mínimo, gente, é um dinheiro muito digno. Eu falo que dá para fazer muita coisa, sim, né, para sustentar a família ali, né, como um todo, com outras coisas que podem estar ali ajudando. Então, assim, a gente às vezes tem a oportunidade de ficar 30 dias ali para fazer aquela documentação para colocar. A gente já coloca ali no máximo 2 dias, depende da demanda do escritório, para poder aposentar mesmo para a pessoa ter o benefício dela ali concedido. E ter o benefício sem nunca ter vertido uma contribuição para a Previdência. Né? Porque o trabalhador rural ele é isento dessa... E na realidade não é isento, é porque a taxa é tão pequena, né, que aí ele acaba assim, não sendo obrigatório, sabe? Não é obrigatório. Então é um benefício fantástico, assim. Muito bem. Vila Valério Pode Mais, esse é o nosso podcast. Hoje, com os convidados, o Alisson Kipper, lá do sindicato, o doutor Patrício e a doutora Crislaine. Nós falamos bastante aqui hoje sobre aposentadoria rural e você pode acompanhar aqui muitos assuntos, diferentes assuntos. E a gente chega aqui agora para finalizar. Vou deixar um espaço para as considerações finais de cada um. Aproveito e agradeço aí a Interviva, que é a internet aqui que dá suporte, conexão fortíssima aqui para o nosso canal. E as outras dúvidas que você tiver, pode escrever aqui embaixo nesse vídeo que você está assistindo. E posteriormente você vai ter respostas aqui, porque os nossos convidados vão estar sempre em contato aí com a nossa equipe para responder vocês. Você que é de Vila Valério, pode procurar, tirar suas dúvidas, também no sindicato. Eu passo a palavra então aqui para o Alisson, para fazer suas considerações finais. Sim, a satisfação, né, da gente, eu estar presente aqui, né, representando uma entidade tão importante que a gente vê na sociedade, que representa a agricultura familiar, e dizer também que a gente está de portas abertas não só para quem é associado, mas para toda a classe da agricultura familiar, todos os proprietários, meeiros, trabalhadores, dependente da sua classificação de trabalho, mas a gente está de portas abertas. Dizer também a questão do assistencialismo, né, que eu não posso deixar de aproveitar o momento, que assim a gente trabalha nessas condições de estar ajudando os agricultores, de estar ajudando os trabalhadores. É uma situação muito complicada que a gente enfrenta hoje com os aposentados, né? É a questão de débito automático, né, que muita gente vê falar aí nos bancos e tal, descontando o automático de aposentados sem ter feito a autorização, né? São entidades de fora que a gente não tem nem conhecimento. Então procure o sindicato, que a gente está ajudando esses aposentados, né? A gente está lá auxiliando eles para entrar no INSS, para pedir o bloqueio, o cancelamento desses débitos que não deram autorizações, né? Para estar fazendo para essas entidades. Importante. Então, mas desde já, né? Eu deixo a porta aberta para todo mundo que tiver interesse de estar conhecendo o sindicato, quem não conhece, e quem tem interesse de estar se filiando para estar fazendo parte desse movimento, que a gente luta, né, pelo bem dessa classe da agricultura, pelo crescimento, né, pelo fortalecimento da agricultura familiar, né, em geral aí. Muito bem. Doutora Crislaine, suas considerações? Muito feliz de estar aqui, de estar aqui contribuindo, né, com a nossa experiência e com informações mesmo, né, que a gente tem aqui para estar passando. E uma coisa assim que eu deixo mesmo é a questão de buscar informação. Se é no sindicato, se é no nosso escritório, se é com outro colega, busque informações e busque informações atualizadas, porque como o Patrício disse, a Previdência ela muda dia após dia. Então, assim, às vezes uma informação que você buscou hoje, daqui 6 meses mudou alguma coisa. Então, assim, sempre busque informação. O escritório, na verdade, em questão de Previdência, a gente não cobra consulta. Então, assim, vai lá, leva aquele monte de prova material que você tem mesmo, a gente meio que dá uma selecionada, vê o que precisa, vai, né, faz um contrato, você está faltando isso, está faltando aquilo, e fazer mesmo a produção de provas, para lá na frente você for aposentar, você ter o que você precisa para estar pleiteando o direito. Muito bem, doutor Patrício. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Cláudia, né? Na realidade, eu não sou de Vila Valério, eu sou de Rio Bananal. Tive a felicidade de conhecer a Crislaine,
né? Uma mulher espetacular, uma pessoa assim fantástica. Agora uma advogada. Põe um fundo musical romântico. Graças a Deus, sabe? Me sinto um homem realizado. Agradecer assim ao povo de Vila Valério. Eu vim para cá para trabalhar em Vila Valério. Eu abri uma portinha, esperei o primeiro cliente entrar, né? E assim, eu já tinha 5 anos de advocacia em Rio Bananal quando eu vim para cá. E assim, eu costumo falar que eu me tornei também de Vila Valério, sabe? Eu sou de Rio Bananal, hoje eu sou também de Vila Valério. Para mim não é 2 cidades. Para mim parece que é a mesma cidade, sabe? Eu acho que eu tenho esse privilégio. No primeiro momento, sim, agradecer a Cláudia porque, assim, por ter... como eu não sou daqui, né? Às vezes a pessoa é daqui e tal, você conhece as raízes, e ela teve essa confiança no nosso trabalho, né? Eu acho que a partir daí quer dizer, então, que ela já tem uma confiança na gente também. Então, assim, agradecer por ter estendido a mão pra gente. O povo de Vila Valério, assim, que hoje eu, assim, trabalho muito com previdência, o povo me acolhe muito, sabe? As pessoas falam, às vezes vai lá no... Fala em outros colegas também, com certeza. Mas, assim, agradecer muito o povo de Vila Valério e que eles tenham certeza que eles fazem parte da minha construção, né? Então, assim, levar a informação não é só trabalhar e ganhar dinheiro, mas tem esse lado social. Rapaz, quando você está fazendo uma audiência, que você sai, você não chega nem no elevador, você fala com a pessoa que ela aposentou e você vê uma pessoa chorando no seu ombro, chorando, te abraçando, porque é assim. É por isso que a Previdência encanta. Entende? Você sai de uma audiência onde você aposentou uma pessoa, a pessoa falou, e aí, o que aconteceu? E você fala, porque não entendeu, pela simplicidade, sabe? Então, assim, a pessoa, você fala, você está aposentado, a pessoa, é muito comum a pessoa chorar, te abraçar. Então, assim, eu acho que eu sou um privilegiado. Agradeço a Cláudia, uma mulher guerreira, fantástica, uma referência na nossa sociedade. Eu não preciso de fazer política para estar onde eu estou. Eu sou o que eu sou, sabe? E todo mundo sabe como eu sou. Então, assim, fantástica. E agradecer aos colegas, agradecer você, ao colega do sindicato, a Crislane, né, meu braço direito aí em casa e no escritório. E aos colegas também aqui, que se não fosse eles, a gente não tava aqui, né? Essa produção é fantástica. Isso aí. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. A gente está à disposição para o que for necessário. Mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram aqui. O Vila Valério Pode Mais. E eu agradeço também a toda a equipe aí. Agradeço a Cláudia pela minha participação aí, pela oportunidade, né? Eu estava meio enferrujado, tinha tempo que eu não falava no microfone assim. Obrigado aí para você que acompanhou o vídeo até aqui e acompanha sempre aí o Vila Valério Pode Mais. Até o próximo programa, até o próximo episódio. Valeu!